Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago e tenho o prazer, então, de mediar essa mesa. Acho que é uma mesa bem esperada, assim, para alguns de nós, para poder discutir um pouco a respeito de ações importantes aí para a acessibilidade no contexto das artes cênicas. Então, eu já agradeço a participação da mesa, aproveitá-los o máximo possível, então, vou ser breve aqui. A gente vai seguir, então, conforme está na programação, na ordem, tá? Então, eu já passo a palavra para a Letícia, da Mil Palavras, que vai iniciar, então, falando sobre audiodescrição. Obrigada. Oi, tudo bom? Boa tarde. Eu não sei nem se é bom dia ou boa tarde. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês me ouvem legal sem microfone? Para gravação precisa. Vai ser microfone, gente. Então, eu vou... Já não é novidade, né, as pessoas quererem apresentar de pé, então eu vou também. Tá? Eu estou aqui na extremidade direita de vocês. O título, então, da minha apresentação é Para Além do Teatron. E a ideia é a gente pensar um pouco sobre as especificidades, algumas das especificidades da audiodescrição para teatro, tá? Que não funciona da mesma maneira que uma audiodescrição para cinema ou para um museu, o que, aliás, é meio óbvio, né? Cada meio vai exigir vai ter características próprias. Então, teatron é a origem grega do termo teatro e significa lugar de onde se vê. O que já, né, nos traz uma ideia bastante não acessível para pessoas com deficiência visual. Mas esse conceito está mudando, isso é completamente já ultrapassado, a gente não tem mais como continuar vendo o teatron, a ideia de teatro, a partir de lugar de onde se vê. A ideia de teatro hoje... se tu puder passar para mim, eu prefiro, eu fico mais tranquila, eu fico mais feliz. Então, a ideia de teatro para a gente hoje, ou a ideia, pelo menos, da maneira como eu vejo teatro, não é mais o lugar onde a gente senta para ver, para assistir, e sim uma imersão em um acontecimento. Tá? A gente realmente passa por uma experiência viva, em que estamos todos presentes. Esse acontecimento, essa experiência, exerce um impacto emocional, afetivo e psicológico. Então, não tem mais nada a ver com sentar e ver algo acontecer. É algo que me afeta o tempo todo. E afeta todos os envolvidos. Afeta de igual maneira espectadores e atores. Todas as pessoas presentes naquela sala vão ser afetadas por aquilo que está acontecendo ali. Em um processo único, aberto e imprevisível. Então, aqui a gente já chega numa característica que é completamente diferente do cinema. Se eu vou fazer audiodescrição para um filme, eu estou lidando com algo que já está pronto, fechado, terminado, não vai mudar. O espetáculo vai. E mais, ele vai mudar de um dia para o outro. E não vai mudar só porque o diretor resolveu mudar alguma coisa, ou só porque o ator improvisou naquele momento. É mais do que isso. Ele vai mudar em função do público. Ele vai mudar em função da presença das pessoas. Ele vai mudar porque hoje está chovendo muito e a gente chegou todo mundo meio azedo, e aí já tem um outro clima, né, ou porque hoje está um dia bonito, ou porque o encontro dessa pessoa que está azeda com essa pessoa que está de bom humor, naquela energia vai acontecer lá mexe, uma coisa. E tudo isso afeta todo mundo. O teatro é caracterizado pela presença. Presença em múltiplos sentidos. Presença porque ele acontece no momento presente. De novo, essa diferença em relação ao cinema, que foi filmado antes, quer dizer, no passado, ano retrasado, há 40 anos atrás. Não, o teatro só acontece naquele momento. Ensaio é teatro? Não, ensaio é ensaio. Ensaio para teatro. Ele só vai acontecer quando tiver reunido atores, plateia, e a ação acontecendo. Presença também no sentido da presença dos atores. Eles estão ali, eles estão na mesma sala, eles estão vivos, pulsando, atuando naquele momento. E a presença do público. Então, o evento é todo construído sobre a ideia de presença e sobre a ideia de encontro.
Então, vamos falar um pouquinho sobre a materialidade da cena. Tá? O que quer dizer a materialidade da cena? Acho melhor a gente começar sobre o que não é característica da cena. Um filme, ele apresenta algo de material para a gente. Tá? Ele vai estar no DVD, ou ele vai estar em rolo, antigamente, o rolo de filme. O texto vai estar num livro, a imagem vai estar na escultura, e por aí vai. É algo de palpável, é algo que a gente pode guardar e a gente pode resgatar, e a gente pode rever e a gente pode atualizar. O teatro não é assim. O teatro, cada momento dele se constrói e se dissolve imediatamente. Tá? Se a gente pensar num teatro gravado em vídeo, ele não é teatro. Ele é registro de um espetáculo de teatro. Mas ele é só isso. Ele é um registro. Porque se não tem atores e público presentes no mesmo momento, no mesmo evento, ele não é mais teatro. Tá? Então, como funciona essa materialidade da cena que é tão específica, né? que acontece dessa maneira, de se construir, se dissolver, se construir, se dissolver? A Erika Fischer-Licht, que é uma autora alemã, ela vai falar sobre a materialidade da cena, pensando no teatro contemporâneo. Ela não pensa, o que ela traz não tem nenhuma relação com a questão da acessibilidade, tá? Tem só a relação com o teatro mesmo. E ela fala que a materialidade da cena se constrói pela corporalidade, tá? O corpo do ator, se constrói pela espacialidade, constituída pelo espaço e pela atmosfera, e se constrói pela sonoridade. Tá? Eu acho que são coisas que a gente consegue entender melhor. Né? A gente pensa, por exemplo, nisso. Um som se constrói, deixou de ser. No que ele foi emitido, ele chegou na gente, ele já deixa de ser. Então, é essa a ideia do que acontece em cena. Então, falando um pouco sobre a corporalidade. O corpo da gente é imagem, mas não é só imagem. Assim como o corpo do ator, o corpo do personagem, entendam como quiserem nesse momento, não é construído só a partir da sua imagem, certo? Ele tem voz. Ele tem ruídos corporais, ruídos vocais. Quer dizer, se a pessoa esfrega o braço, isso faz um ruído corporal. Se a pessoa tosse, espirra, boceja, são ruídos corporais. O pé no chão, a batida do pé no chão. Tá? Odores. O corpo da gente cheira. Tá? Em especial no teatro, porque a gente sua com aqueles figurinos e não pode lavar para ter espetáculo no outro dia. Então, tem as questões de proximidade. Tá? Então, ainda que a gente não esteja vendo o ator, a gente sente se ele está passando perto. A gente sente, especialmente se eu estiver então, sem microfone, se eu estou mais próximo ou se eu estou mais distante da plateia. Se eu vou para a direita ou para a esquerda. Eu faço sons com o meu corpo, com a minha passada, com o roçar da roupa e com a minha voz, que definem relações de distância e proximidade. O toque. Não é em todos os espetáculos que acontece isso, mas tem espetáculos em que a atriz senta no colo de um espectador ou dá a mão. Vocês pensem o seguinte, um toque no ombro. Tá? Um toque no ombro. Quanto do corpo daquela pessoa que nos toca a gente consegue absorver só por um toque no ombro? É o peso da mão, é o tamanho da mão, é a energia dessa pessoa, é a temperatura dessa pessoa. Nos diz muito sobre esse corpo, e não é visual. E a aura, apesar desse nome pomposo, essa ideia dessa energia do ator em cena, que é realmente uma emissão de energia. A gente sente, a gente não vê, a gente percebe essa presença dilatada do ator em cena. Então, são vários elementos, se vocês pensarem, que afetam a todos os espectadores, sejam pessoas cegas com baixa visão ou não, de uma mesma maneira. Eu não estou entrando aqui na questão dos espectadores surdos, tá? Porque o meu foco mesmo com certeza, muitas das coisas que eu levantei não afetam, não estou chegando a um espetáculo totalmente acessível. Eu estou pensando especificamente no acesso do espectador com deficiência visual. Mas é isso, são elementos em que aqui a gente não trata de audiodescrição. Todas as pessoas, mais ou menos conscientemente, estão sendo afetadas por esses mesmos estímulos. Tá? A espacialidade. Então, a gente tem que
distinguir espaço arquitetônico de espacialidade. Certo? Espaço arquitetônico é a sala, é o teatro, é o local onde aquilo vai acontecer. E não tem nada a ver com esses estímulos sobre os quais a gente está falando. É um espaço que ele existe já antes do espetáculo acontecer, e quando o espetáculo acabar, todo mundo for embora, ele vai continuar existindo. Tá? Já a espacialidade é como esse espaço se resolve em função da encenação. Por exemplo, aqui, a gente tem uma relação em que eu estou um degrau acima, posicionada de frente para vocês, vocês estão todos sentados em cadeiras paralelas, olhando para mim. Isso estabelece um tipo de relação. Tá? Isso é espacialidade. A construção onde a gente está é o espaço. Se, em vez de ter vocês de frente para mim, a gente estivesse em roda, a espacialidade é outra. A relação que se estabelece através desse espaço é outra. Isso afeta todo mundo ou só quem está vendo? Isso afeta todo mundo. Isso afeta todo mundo. Eu fiz faz bem pouco um trabalho em que eu entrevistei espectadores, e uma das espectadoras comentou que, quando entrou no teatro, o local onde a gente estava era uma sala e com cadeiras, enfim, não era um teatro, era um salão, e a gente tinha as cadeiras enfileiradas de um lado, um corredor e uma fileira de cadeiras próximas à parede, uma só. E as pessoas que conduziram essa espectadora para a sala colocaram ela numa dessas cadeiras. E ela falou na entrevista: eu não gostei, eu estava isolada, eu estava sozinha, eu não estava com todo mundo. Eu não queria ver o espetáculo grudada numa parede fria, sem ninguém perto de mim. E aí eu pedi para trocar de lugar, foi trocado e tudo. Mas assim, ela não era uma relação visual com o resto da plateia. Era o fazer parte, o pertencer, que ela estava sentindo falta. Uma relação de energia com o resto da plateia. Tá? Então, espacialidade é mais nesse sentido. A atmosfera. A atmosfera faz parte da espacialidade e não é construída de um único elemento. Tá? É uma conjunção de elementos que cria o clima. Eu trouxe 3 dos elementos que constroem essa atmosfera, tá? Para a gente pensar mais uma vez o quanto isso não é visual. Lembre que a gente estava discutindo isso, exatamente, o quanto o teatro é um lugar onde se vai para ver. Então, o odor. O odor, segundo a Fischer-List, ele pode ser inevitável ou intencional. Eu posso fazer um espetáculo em que eu estou assando pão. E eu posso ter o cheiro desse pão assando ao longo de todo o espetáculo, isso é proposital. Ou eu posso ter o cheiro de mofo da sala, ou o cheiro da máquina de fumaça, são odores inevitáveis que estarão presentes. Tá? A luz, que além, né, da referência visual, é também temperatura, se sente a luz na pele, ela aquece, ela esquenta. E o som. E aqui a gente já não está falando só sobre voz, mas o som vibra, ressoa, lateja, arrepia, tonteia, acalenta, perturba, agita. Ele provoca coisas na gente. De novo, a gente não está só vendo, a gente está passando por uma série de situações. Aí eu tenho a brincadeira de dizer, né, era no Jornada nas Estrelas, que diziam que toda resistência é inútil. Não, pensem no seguinte, se a gente não quer ver alguma coisa, a gente fecha os olhos, né? Agora, olha a potência desses 3 elementos. Se eu não quero ouvir, eu faço o quê? Se eu tapar os ouvidos, eu posso. Eu não isolo completamente o som. Eu vou ouvir mais baixo, mas eu vou ouvir. O som entra. E mais, esse som que vibra e agita e perturba, ele não entra só pelos ouvidos, quer dizer, o corpo todo da gente é tomado por ele. A luz também, no momento em que ela atinge a pele, não adianta fechar os olhos, né? E o odor é o suprassumo do que é impossível de resistir, porque só se a gente parar de respirar. Tá? Então, são elementos que, ainda que o espectador não quisesse, ele vai acessar. A sonoridade pode ser intencional, aleatória ou perturbadora. Intencional é aquela sonoridade produzida pelo espetáculo, especificamente. Aleatória é aquela que acaba sendo inevitável, passos de alguém por trás da cena, o barulho da máquina de fumaça, a chuva, porque está chovendo, a gente está ouvindo a chuva bater nos vidros. Tá? E a perturbadora são sons que realmente afetam o espetáculo de uma maneira indesejada, por exemplo, o celular tocando, pessoas conversando, enfim.
Tá? Mas, de qualquer jeito, mesmo as perturbadoras e as aleatórias fazem parte, acabam fazendo parte desse espetáculo. Por isso que eu digo que cada dia vai ser de uma maneira, cada dia é um espetáculo. Isso muda. Os sons também podem revelar imagens. Às vezes, um estouro de uma garrafa de champanhe é algo que não precisa ser descrito, ele não precisa de imagem, a gente já entendeu o que é. O choque entre dois carros, vidros quebrando, a gente sabe o que é. Ele desenha a imagem para a gente num instante. E os sons definem o espaço. Porque, claro, na ausência do microfone, por isso que eu tinha perguntado se, né, se poderia falar assim, o som, ele ressoa, a maneira como ele ressoa, a maneira como ele é absorvido pelos estofados, pelas cortinas, por tapetes, ele define espaços, tá? Ele se reflete em paredes mais lisas. A gente consegue ter noção, por exemplo, inclusive, se a plateia está cheia ou está vazia, se tem muita gente ou pouca gente no teatro. Tá? Vocês percebem, são uma série de elementos que, se a gente vai pensar a audiodescrição, para um espetáculo, tendo a concepção desse espetáculo como uma experiência e não simplesmente como uma coleção de imagens contando uma história, a gente vai ter que levar isso em conta. E a audiodescrição vai ser profundamente afetada por esses elementos. A voz humana também é sonoridade, e ela é o mais interessante de todos os elementos, porque ela é corporalidade, a voz da gente define corpo. Quando a gente ouve a voz de alguém, a gente já tem ideia, de alguma maneira, desse corpo. Ela é espacialidade, porque ela se reflete no espaço, circula pelo espaço como qualquer outro som. Ela cria atmosferas. E ela tem toda a potência da sonoridade. Tá? Então, a voz humana ela constrói todos esses elementos. O que acontece... pode passar isso. É que a AD, a audiodescrição, também é sonoridade. Para a pessoa que está ouvindo a audiodescrição do espetáculo, assistindo um espetáculo de teatro com audiodescrição, a audiodescrição faz parte daquele espetáculo. Ela se integra àquele espetáculo, enquanto sonoridade. Então, a voz na audiodescrição desenha imagens, imprime ritmos, instaura atmosferas. Ela tem a narração da audiodescrição tem essa potência. Ela não vai simplesmente ser a informação sobre a imagem que a gente está vendo, mas ela vai ajudar o espectador a mergulhar na experiência do espetáculo. Para o espectador com deficiência visual, a audiodescrição se integra à sonoridade do espetáculo e passa a ser parte da performance. Resumindo, então, o teatro é uma provocação aos sentidos e os estímulos não visuais afetam a todos os espectadores. A audiodescrição é sempre uma mediação com potencial limitado em comparação aos estímulos não visuais, que têm efeito direto sobre o espectador. O que quer dizer isso? A audiodescrição sempre vai ser essa intervenção, de alguma maneira, no espetáculo. Ela é uma intervenção no espetáculo. Tá? Esses elementos todos que a gente elencou, eles vêm direto do espetáculo. Esses odores, esses sons, esses movimentos, essas sensações, elas fazem a comunicação direta do espetáculo com o espectador. E aí eu pergunto, é uma mediação ou é uma provocação? Na medida em que a audiodescrição descreve informações visuais, permitindo que o espectador estabeleça conexões entre todos os elementos que compõem a percepção. Ou seja, a audiodescrição continua a ser fundamental, mas a função maior dela vai ser preencher as lacunas necessárias para que essas outras percepções façam sentido, para que o espectador consiga, a partir do entendimento dessa imagem, se conectar ao espetáculo, enquanto outras sensações, outras percepções, outras experiências. A audiodescrição não se reduz ao roteiro ou à narração, ela está atrelada ao acontecimento em si. Então, se a gente estava falando, né, do quanto o teatro é um acontecimento presente, no presente, a audiodescrição para teatro precisa ser presencial. Ela vai, sim, ter a construção de um roteiro prévio, mas eu não posso usar audiodescrição gravada num espetáculo de teatro. Se eu estou tratando encontro, se eu estou tratando de um momento presente, eu vou ter que trabalhar essa audiodescrição como parte de um momento presente. A sensibilidade do audiodescritor é essencial para que a audiodescrição não se restrinja a um mero serviço de informações e permita ao espectador a imersão receptiva e perceptiva proposta pelo espetáculo.
Então, nesse sentido de que a gente não pode ficar atrelado simplesmente, pensar simplesmente em como descrever uma imagem, como funciona. Estou vendo uma imagem, como eu descrevo, mas pensar no contexto. E quando eu falo em contexto, em dialogar com esse contexto, não é apenas o contexto da narrativa, né? Não é só entender o que essa imagem quer dizer, mas dialogar com todos esses estímulos e trazer eles à tona, tornar eles ainda mais perceptíveis e mais vivos para as pessoas com deficiência visual. E é isso. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês. Então, neste momento, eu vou convidar um amigo, colega e amigo, né, na verdade, o Jonathan. Ele trabalha com Libras na área do teatro, espetáculos, com tradução de filmes, enfim, vários materiais audiovisuais. E então vocês aproveitem essa oportunidade para aprender bastante com ele. E vocês podem pensar por que ele vai fazer a apresentação em Libras, no caso, e por que eu também estou sinalizando. Mas é para a gente discutir também, né, a questão dos espaços, a questão política também que existe, né, os espaços políticos para essa discussão. E se a questão da Libras, no caso, também é uma língua, né? Então, isso tem que ser reconhecido, no caso. Então, esse espaço pode ser bilíngue, correto, né? Então, vocês podem perceber que existe acessibilidade. A acessibilidade não é somente para o surdo, no caso, né? A acessibilidade, hoje, nesse momento, está sendo para as pessoas que não sabem Libras. Então, né, são pessoas que ainda estão aprendendo ou estudando, enfim. E agora eu convido o Jonathan para iniciar. Parando o intérprete. Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, é um prazer poder compartilhar a experiência de falar junto com vocês. São profissionais tão maravilhosos. Quando eu ouvi a Letícia falar sobre audiodescrição, e muito do que ela está discutindo é exatamente o que a gente faz também com a interpretação e com a tradução em língua de sinais, e tem muitos pontos em comuns. Gostaria de inicialmente agradecer a organização do evento, na pessoa do Eduardo Cardoso, agradeço também ao colega Tiago, assumiu o desafio de fazer a interpretação, então muito obrigado, e muito obrigado à equipe de intérpretes, e vocês também por prestigiar esse momento, e eu já agradeço às meninas da audiodescrição também pelo trabalho, meu muito obrigado. Bom, eu sou o Jonatas Medeiros, e um sinal em Libras é este, com essa mão com o dedo do meio. É o sinal próximo ao termo de teatro em Libras. Também é realizado, só que apenas com um ponto de articulação diferente. Bom, nosso tempo é curto, então tentei ser breve, poder falar sobre a tradução artística em Libras, no teatro e também em meios audiovisuais. Pensando qual é o perfil desse profissional, do processo e dos gêneros e as situações relacionadas a esses contextos, né? Quais são as características desses profissionais? E eu quero compartilhar um pouco essa experiência. Pode passar o slide para mim? Bom, vocês sabem que, tanto na tradução para o teatro, quanto para meios audiovisuais, nós temos inúmeros gêneros. Dentro do teatro, nós temos outros gêneros que comportam, por exemplo, teatro infantil, literatura infanto-juvenil, stand-up comedy e tantos outros. Na tradução audiovisual, nós temos inúmeros outros, né, também relacionados a gêneros específicos. Dentro da tradução audiovisual para a língua de sinais, nós temos o gênero artigos e livros, que são
produzidos em língua de sinais. Eles são filmados e eles têm parâmetros. Conforme a BNT, nós temos a BNT para textos escritos em português, nós teríamos a BNT também para orientações relacionadas a essas produções. Como, por exemplo, procedimentos e estratégias em relação à cor das camisas, da vestimenta, de que modo vai ser feita a citação e tantos outros elementos já pré-estabelecidos. Então, se você vai fazer um artigo, se você vai fazer um edital, se você vai fazer um banner, tem toda uma orientação em relação à produção da sinalização, a formalidade dessa sinalização, o modo que vai ser a interação. Então, dependendo do gênero, vai exigir determinada característica durante essa produção em língua de sinais. Então, na tradução audiovisual, por exemplo, de literatura, você tem muito mais liberdade espacial, você tem muito mais liberdade de usar o equipamento, por exemplo, para fazer novos planos, os efeitos na hora da edição. Você consegue incluir aproximação, distanciamento, novos planos. Então, não é a mesma coisa que uma interpretação aqui, onde eu faço, sinalizo e paro a mãozinha do ladinho, né? Então, como a Letícia comentou na audiodescrição, falando sobre os gêneros e o perfil que deve se adequar a esses gêneros, na tradução para a língua de sinais também nós precisamos pensar em relação a isso. E também pensar no perfil do tradutor. Se o tradutor vai realizar uma interpretação para crianças de um espetáculo infantil, você deve se preocupar com esse gênero. Vocês já devem ter acompanhado a interpretação, por exemplo, na TV Senado, TV Câmara. Percebem que os intérpretes normalmente têm esse tipo de postura, onde que a mão balança e vai bater e a mão para logo depois. Então, eles fazem a sinalização e logo fazem uma pausa. E estão ali naquele espaço do vídeo. Essa mesma produção seria possível, por exemplo, realizar no teatro? Será que a mesma postura corporal que o intérprete deve ter, ele deve produzir do mesmo modo? Então, o acontecimento, o ato, né, daquele momento, das interações que acontecem com o público, com o corpo, seria realizada da mesma maneira? Nós já podemos perceber que são gêneros muito diferentes. Isso também ocorre da mesma forma para os filmes. Nos filmes, os intérpretes também têm que pensar em características relacionadas à ação, a questões relacionadas à corporeidade, à incorporação de personagens. Então, se um personagem é mais ativo, o intérprete não pode ter uma postura tão passiva. Ele tem que estar ativo, tal qual forma a dramatização e a performance do ator. Então, o intérprete, obviamente, ele não é um ator, ele é um profissional que trabalha com a língua, porém, existem características e elementos que são construídos durante o processo da tradução e que não podem ser deixados de lado. Quando você realiza uma tradução, que a música, por exemplo, é um gênero, então elementos como ritmo e tantas características da música, né? Então, se eu vou traduzir uma música ao vivo, tem uma forma de tradução, porque no ao vivo os surdos estão presentes ali, as pessoas ouvintes estão naquela situação, tem toda uma atmosfera do som, da vibração, do que está acontecendo, e os surdos estão permeados a esse contexto de produção da língua, e funciona do mesmo modo, e esse sentimento os surdos vão participar, vão vivenciar. Quando você transforma isso para o vídeo, muitas vezes não é a mesma coisa. Essa atmosfera não está presente. No vídeo, quando você realiza a mesma característica, muitas vezes não tem a mesma vibração, não tem o mesmo movimento. A TV não está balançando ali, dando movimento da situação real. Né? A TV é plana, é um silêncio. Então, mesmo tendo a música e mesmo tendo o ritmo. Então, você muitas vezes precisa transformar essas vibrações de formas visuais. Transformar isso para um gênero mais visual. A gente que possa compensar essas características. Isso é muito importante, a questão do suporte. Aonde que essa produção tradutória será disponibilizada. Então, se eu estou no palco, esse palco tem um espaço. Se eu estou gravando em determinado espaço, isso vai influenciar no processo tradutório. Então, no teatro, a iluminação, a plateia, né, onde o público está, os atores, a interação com os atores, tudo isso são elementos
O microfone não está falhando. Mas são elementos que vão auxiliar e vão influenciar realmente a tradução. No vídeo, quando você traduz, por exemplo, uma literatura, você não tem todos esses elementos arquitetônicos, o palco especificamente. Mas você pode substituir muitas vezes ou compensar esses aspectos incorporando na edição, onde você muitas vezes pensa sobre essas estratégias e utiliza na edição. Ou mesmo durante o processo, com o movimento de câmera, com acréscimo de elementos relacionados à tradução. Quando você tem um texto em português estático, e vamos supor que você tem um texto no papel, neste suporte, que é o papel, ou quando você tem um texto, um banner no ponto de ônibus, você tem uma diferença de um texto no papel, um artigo científico, ou no ponto de ônibus. Ou quando você está vendo um outdoor, quando você passa de carro. Rapidamente, o outdoor tem uma informação, e essa informação é para ser rápida. Quando você está vendo a bula de remédio, ali você tem muitas vezes você tem muitas informações num texto pequeno que você pode demorar muitas vezes para ler. E não é a mesma quantidade de informação. Se você tiver uma bula, vamos supor, se você colocar uma bula de remédio no outdoor, não vai fazer o mesmo sentido. Você possivelmente, para ler, você vai ter um acidente, porque você não vai conseguir pegar todas as informações. As informações do outdoor é para ser informações rápidas, de acesso rápido. Então, o suporte tem uma interferência, uma gerência relacionada ao processo da informação, da comunicação. E isso também se relaciona ao processo tradutório. Porque se você está no teatro, esse espaço vai influenciar a sua tradução. Quando você está traduzindo para o cinema, possivelmente existe uma limitação ali. Se você vai ver essa tradução no celular, tem uma limitação. Então, mesmo no teatro, quando você tem o espaço, a vibração, a situação real ali acontecendo, no vídeo, ele não é o mesmo contexto, né? Então, você vai ver, por exemplo, o teatro acontecendo, não é com o intérprete ao vivo. O teatro é gravado, então você está vendo o teatro ao vivo, mas a interpretação gravada. Não seria possível também. O tipo de interação não é a mesma. Isso, na realidade, quebra a estética, quebra a atmosfera, o espaço. Então, a proposta do teatro é corporeidade. A proposta do teatro é a presença. Então, o intérprete estar presente nesse espaço é fundamental. Muitas vezes no cinema, algumas pessoas já tentaram uma experiência de colocar o filme e o intérprete ao vivo ali. Mas não dá, existe um efeito que prejudica, né, essa participação, essa percepção do intérprete distante. E ele tem que dar conta de muitos elementos no cinema ali, dar conta de muitas questões que estão no filme. Então, existe um processo para o cinema, muitas vezes, que é de uma outra ordem. Texto é outro, a organização de um roteiro, você precisa pensar na organização de um processo de gravação, que contemple revisão da tradução. A interpretação é muito diferente desse processo da tradução necessária para esses espaços. Aqui eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo de que modo o suporte influencia no processo tradutório. Neste exemplo, aqui há um texto em português, e é o texto de James Joyce. É um autor irlandês, e ele fala muito a respeito da sonoridade. Se você lê o texto em português, você vai identificar esses elementos. As palavras têm um ritmo na leitura, elas tentam se relacionar uma com a outra, há um entrelaçamento das palavras. O ator, quando está produzindo esse texto, a sonoridade é um elemento importante, onde que ele vai tentando buscar essa rima também na prosódia, na fala. E de que modo esse suporte pode me ajudar na língua de sinais? Ou de que modo o suporte pode me ajudar? Eu quero mostrar esse exemplo. Vocês conseguem, o Thiago consegue ler? Dá para ler? Vocês conseguem ler? Vou ler para vocês. Saltos altos estalam seco nas ressonantes escadas de pedra. Ar de inverno no castelo, cotas de malha enforcadas.
castiçais de ferro por sobre as espirais das espiraladas escadas, tiques e taques de salto altos, ecos altos e ocos. Alguém lá embaixo quer falar com a senhorita. Percebam que há uma sonoridade, uma enrolação ali, digamos assim, da prosódia, né? E como eu poderia pensar nessa sonoridade ou nesses elementos que são sonoros na língua de sinais? De que modo o suporte pode auxiliar? Porque na voz em português existe uma vibração das palavras, né, no uso das palavras. E de que modo eu posso colocar esses elementos, eu gostaria de apresentar para vocês no vídeo a seguir. É o anterior. Me solto numa onda fácil de fala cálida. Schroedenborg, Pseudoreu Agita, Miguel de Molino, Joaquim Aras, a onda passa. Saltos altos, estalam seco, nas ressonantes escadas de pedra. Há de inverno no castelo. Cotas de malha enforcadas, castiçais de ferro tosco por sobre as espirais das espiraladas escadas, tiques e taques de saltos altos, ecos altos e ocos. Alguém lá embaixo quer falar com a senhorita. Bom, vocês conseguem perceber neste exemplo? Obviamente, é um vídeo, né? Vocês não estão vivenciando a experiência real, é só um registro. Mas há a possibilidade do palco, da sonoridade do palco, que causa uma vibração. E a sonoridade, né, do tic-tac. Com a mão, ao mesmo tempo em que eu faço o movimento da mão, eu faço o movimento da fala. E aí você tem um sincronismo do toque-toque junto com a mesma configuração de mão. E a configuração de mão é a mesma, identifiquem, de salto, de andar, né, de caminhar, com essa produção. E isso vai dando uma vibração visual, né, também. Ali é o mesmo o texto fala sobre o pocotó, pocotó, como se fosse um som do cavalo, né? E aí você usa o palco para causar essa vibração. Isso dá uma atmosfera, uma sensação para aquele espaço. Então, esse suporte contribui para a tradução. Então, a mesma tradução em vídeo, né, seria uma outra, se eu pensasse nessa tradução para um vídeo, seria uma outra característica. Porque no vídeo eu não vou aproveitar esse som, a sonoridade, essa vibração do palco. Então, o suporte de estar no teatro, no palco, contribui com a tradução. Aqui, então, por exemplo, é um exemplo do gênero teatro infantil. Vocês vão identificar que os intérpretes estão ao lado ali da cena. A menina, ela é surda, ela está de cabelo branco, né? É uma tradutora surda. Nós trabalhamos em conjunto durante esse processo de tradução e nós acompanhamos toda a construção do espetáculo. Nós estivemos participando dos ensaios, nós filmamos os ensaios, nós mexemos na cena, nós contribuímos durante o espaço e o espetáculo estava todo disponível, aberto. Então percebam que a gente estava com um figurino parecido, próximo, né, o mesmo figurino dos atores. A tradutora surda, juntamente comigo, né, nós tínhamos códigos, exatamente porque ela ser surda, então exigia códigos para que ela entendesse que a música mudou, que iria mudar de cena. Então existiam códigos tanto visuais, com a parte de iluminação da cena, quanto códigos que são corporais, que eu comunicava a ela. Esses códigos eram discretos, que não apareciam, por exemplo, para o público, mas entre eu e ela sabia. Então, no momento que eu fazia esse tipo de apontamento com uma mão, tinha uma informação, significava que nós iríamos trocar de posição e que existia uma troca.
Quando eu fazia com as duas mãos, significava que estava terminando. Então ela já sabia que ia terminar. Então nós tínhamos códigos. Então era uma música e ela fazia um solo. Ela estava produzindo. De que modo ela poderia sincronizar a produção dela com a língua, a música? Eu, por exemplo, fazia esse movimento de perna que dava a informação para ela que era o início. Então, o público jamais perceberia isso porque fazia parte da cena, fazia parte do contexto. Era um elemento visual que estava dentro do espetáculo, mas era um código para que a tradutora surda soubesse o momento da atuação dela. Então, a forma de se traduzir é muito diferente, porque tem um objetivo de atingir o público, de atrair o público, que são um público infantil, crianças surdas, e aí não é só uma transmissão linguística, ou uma transmutação de um código para outro. É uma inspiração artística, tem o interesse de atrair as crianças para a cena, para elas participarem de forma efetiva. Eu gostaria de mostrar uma cena desse espetáculo para vocês. Eu gostaria que vocês perceberem sobre um pouco desses códigos. Obviamente, eles são bem sutis, estão presentes dentro da tradução. Não são códigos assim, vai lá, isso, é sua vez, oi, vai lá, chegou sua hora. Não, são códigos sutis, que fazem parte da visualidade da tradução. Mas vocês podem, de algum modo, prestar atenção. Percebem que a surda, a Rafaela, Já não que sabe ler, não sabe escrever, de trepar no pau e não sabe descer. Já não que sabe ler, não sabe escrever, de trepar no pau e não sabe descer. Já não que sabe ler, não sabe escrever, de trepar no pau e não sabe descer. Eu sou jacaré. Eu apanhado na pá, apanhado, sempre na pá, eu não vou no caminho do rio. então percebe que tem um momento que eu informo a ela que ela vai andar junto com o público. Então ela interage com a cena. Ela vai até lá na cena e retorna para o espaço onde a interpretação ocorre. Então ela apresenta uma poesia, que na verdade é um dueto, que é um dueto visual, aí uma parte da cena. Muito obrigado. Vou voltar aqui, porque meu tempo já tá. Na verdade, meu tempo já esgotou e eu nem acredito. Eu não acredito nisso, gente. Passou muito rápido. Eu não estava preparado para falar só isso. Mas ok, tudo bem. Eu tinha outros vídeos que eu queria mostrar para vocês. Você pode só passar ali antes? Só no slide mesmo, no slide mesmo. Pode passar. Não é aqui. Pode passar. Isso. Infelizmente não vai dar. Eu peço desculpa para vocês.
Eu achei que daria um minutinho só de mostrar por cada vídeo, mas eu falei demais, talvez. Vocês me incentivaram muito, eu fiquei muito emocionado e aí me empolguei. Mas é um recorte do teatro, vocês puderam assistir. Isso demonstra que isso se apresenta às crianças. Imagina o intérprete estar com uma camisa preta, interpretando no cantinho do palco. Mais para o lado, porque daqui a pouco querem colocar a gente cada vez mais distante fora do palco. De pretinho ali sinalizando. Imaginem se a cena fosse assim. Isso atrairia a criança surda? De que modo ela participaria da cena? Isso é extremamente negativo. É uma experiência extremamente negativa com o teatro, né? Mas quando a criança participa de um espetáculo, onde que foi pensado para ela, onde que ela pode se divertir, brincar. Há uma cena no espetáculo em que fala sobre o caranguejo. E aí o caranguejo brinca, indo para um lado para o outro. O final da peça, as crianças surdas todas começaram a brincar de caranguejo, olhar para a gente e brincar de caranguejo. Isso é muito fofo, porque o gênero impactou, o gênero chegou até ela, a visualidade participou, elas estavam dentro, vivenciando a experiência da cena. E isso, elas se ligaram ao espetáculo de fato. Elas participaram daquela atmosfera em conjunto. Bom, eu acredito que a arte e a ética no teatro é o processo da inclusão. É esse o processo da inclusão. Se a arte não é inclusiva, essa arte não é uma arte de excelência. Ela não transcende. Ela continua em determinados espaço e um espaço limitado, mas ela precisa transcender. E para a arte no Brasil, chegou o momento de nós estruturarmos um espaço e construirmos um espaço de inclusão, onde que a língua de sinais, a audiodescrição estejam participando da estética do teatro e da arte. Muito obrigado aos intérpretes, muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Pena que a gente tem pouco tempo. Eu vou passar então para o professor Jefferson poder ouvi-lo também, que é sempre muito bom e parceiro deste ENAC. Obrigado, Tiago. Eu vou ficar em pé aqui na borda do palco. Nesse momento eu sou apresentador do slide. Já fui putão igual o Eduardo, fui agora há pouco dedo para apagar a luz, fui mediador e agora vou apresentar um trabalho para vocês. Muito bem, o meu sinal é este aqui, fecho a mão, a letra J, passando sobre a sobrancelha. Isso foi os colegas surdos da Universidade dos Estudantes, colegas que a me atribuíram. Eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalho em 2 programas de pós-graduação, o de Educação e de Artes Cênicas, sou professor na graduação de teatro, das licenciaturas, com estágio, e na pedagogia eu dou um componente arte-educação. E nos 2 programas eu pesquiso a interface entre arte, deficiência e acessibilidade, com ênfase no teatro e na audiodescrição. Por provocação de Letícia, que me sugeriu falar de um trabalho que a gente vem desenvolvendo no campo artístico, eu vou me dedicar a uma experiência que venho fazendo com os alunos de teatro, que ultrapassa a dimensão da audiodescrição ou da própria ideia da acessibilidade neste momento. Porque também eu atuo na área cênica, eu sou diretor de teatro de um grupo de teatro da cidade, de Natal, há 35 anos, e transformei o ofício da poiesis cênica também como um campo de investigação nessa interface arte, deficiência e acessibilidade. De tal maneira que vou me apresentar utilizando 2 procedimentos por meio dos slides. O primeiro, eu vou fazer uma leitura de alguns tópicos, considerando a experiência, a deficiência e a acessibilidade, como uma espécie de uma síntese, não apenas das falas da mesa, mas também desse itinerário que estamos fazendo aqui.
E, em seguida, faço o relato dessa experiência que eu venho desenvolvendo. O título do meu trabalho é O Teatro como uma Experiência, : desaprender com o outro que rasura a normalidade. Não é? Vocês vão entender esse jogo de palavras, de aprender e desaprender que a gente está fazendo. Por favor, minha parceira, não é mais ponto, é o quê? É um controle remoto. Aqui. Eu começo com a citação e a espécie de síntese do que nós falamos. Toda a intervenção estava trabalhando com esse autor. A própria manifestação do Jonatas e a reflexão da Letícia trabalha com essa premissa. É uma reflexão de um educador que atua na Universidade de Barcelona, Jorge Larossa. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação. Cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar tempo e espaço. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A informação, a opinião, a falta de tempo, o trabalho, compromete a experiência. A experiência não se repete. Sempre há algo como a primeira vez. A experiência tem uma dimensão de incerteza. A experiência é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar. A experiência em teatro instaura o encontro. É uma experiência poética, de criação, é uma experiência estética, de leitura. E esse encontro com o outro, que é diferente, ele expande a experiência teatral. E quem nos ajuda a expandir essa experiência teatral? A pessoa com deficiência, a qual não é um problema. O problema é como a sociedade representa a deficiência e a pessoa que não se enquadra nos padrões de normalidade. A pessoa com deficiência representa formas diversas de ser e de estar no mundo. A pessoa com deficiência é um sujeito de direitos. A pessoa com deficiência nos provoca a inverter a norma. O segundo conceito, depois da deficiência, é a ideia da acessibilidade como ação, como relação intercultural. A acessibilidade põe em evidência o encontro-confronto entre culturas, suscitando a visibilidade de zonas de contato ou modos de ser e estar no mundo, que podem concorrer para relações de convergência sem obliterar as singularidades das culturas e dos agentes envolvidos. Feito essa síntese de um pouco do itinerário que a gente fez, eu agora vou me dedicar ao fragmento, ou à experiência que a gente vem desenvolvendo, e nós partimos da mesma premissa que a Letícia trabalha, que é a ideia do teatro como lugar onde se ver. E nós provocamos a pensar pela dimensão da não-vidência, como lugar do não ver. E nós nos inspiramos num autor, num filósofo e num fotógrafo, Eugene Balka, que nas suas reflexões vai nos convidar a construir um outro tipo de olhar, a partir da não-vidência, que, entre outros nomes, ele chama também de olhar tiresiano, que é um olhar que não olha mais, mas que olha diferente. E é preciso, portanto, nós pensarmos de outra maneira, aprender com as outras pessoas que olham, interpretam e expressam um mundo diferente. Isso gerou um projeto de pesquisa e de extensão, chamado Que os Olhos Não Veem, em que a gente resolveu construir um processo criativo cênico, um espetáculo teatral, para que os alunos do curso de teatro e de outra licenciatura pudessem experimentar esse outro modo de ver e de estar no mundo. Não para fechar os olhos, para estar no lugar do cego.
a experiência da não vidência era para construir uma própria rasura na normalidade do teatro, que opera pelo campo da visuocentralidade. E isso faz com que a perspectiva do outro, que olha e pensa diferente, que expressa diferente, amplie as formas da gente olhar. É um processo de desaprender. Eu cheguei num outro momento a chamar a atenção do Afonso Romano de Santana, que tem um livro com vários contos e crônicas, que nos convida a pensar a dimensão da cegueira na sua dimensão filosófica, sociológica e antropológica. Na ocasião, ele relata um vidente que chega numa aldeia que só tem pessoas cegas. Ele, portanto, é o anormal, portanto, ele é o estrangeiro. Ele tenta curar as pessoas cegas, e as pessoas cegas se reúnem e dizem que ele está cego e, portanto, precisamos furar os olhos dele para que ele fique são. Né? Então, houve uma inversão metafórica na questão. Então, o Balcar nos ajuda a pensar a cegueira como uma vocação estética e epistêmica. Isso nos animou a pensar uma proposição espetacular com os nossos alunos, em decorrência de que no campo do teatro e da arte há uma discussão sobre o professor artista, de que é preciso experimentar o próprio campo da arte para pensar na sua docência. Ficasse apenas falando sobre o outro, sobre os modos de ser no mundo, se isso não nos provocasse esse olhar poético para esse outro. Daí a experiência, por favor. Gostaria de apresentar o vídeo, que foi uma das matrizes criadoras do espetáculo e desse itinerário, que é um vídeo que está na internet, de um garoto de 5, 6 anos, chamado Miguel, e aí eu deixo para que vocês assistam um filme, para depois comentarmos rapidamente. Por favor. Ô Miguel, onde você vai? Vai na Vovó Luz? Vai lá fazer o quê? Hã? Ah, tá. Então vai lá então. Depois a mãe vai lá te buscar. Brinca com a Esté, viu? Não, você é guerreiro. Aproveita e pede a vovó lá a panela. Fala, a mamãe tá pedindo a panela. Mamãe! Ai, um bicho. Ai, um bicho, velho. O bicho. Ai, o bicho. Vem cá, Beluz. Eu passei lá e eu vi o bicho. É? Vem aqui pra vovó te dar uma melancia. Não. Vira mais pra cá. No meu tempo de cinema no interior, a gente xingava o projetista. Vocês foram do tempo do cinema de levar o tapete ou a cadeira para o cinema? Eu já fui. Nessa época, quando havia o corte ou a quebra da sequência, todo mundo se revoltava e xingava o projetista. O apelido dele era chinês, era a pessoa mais conhecida da cidade. É? Vem aqui pra vovó te dar uma melancia.
Gente, eu peço desculpa, a gente vai interromper. Vai ficar com esse gostinho de quero mais. É só você colocar na internet que você assiste. Por favor, Aline, pode retornar. Eu sei que estão fazendo dentro de vocês. Ah, que pena. Vamos ficar então para a próxima, para a gente garantir o tempo. Mas vocês conseguem assistir, conseguem ver na internet. Então, eu vou agora começar um relato, algumas fotos do processo criativo, porque ele também é entendido como processo pedagógico. Isso permitiu que, no processo criativo, eu construísse o planejamento de organização das oficinas. Havia as oficinas internas com os próprios alunos. À época, nós tínhamos 12 alunos do curso de teatro e 2 da pedagogia. Essas oficinas eram para construir para o processo criativo deles, e, ao mesmo tempo, esse material e a sistematização do plano de aula, eles teriam que fazer com determinados segmentos, determinadas comunidades, que subsidiavam o processo criativo. E a nossa história foi construída em torno do João, chamado, o espetáculo era O Que os Olhos Não Veem, e a narrativa do João, que misturava um itinerário não linear de João criança, João jovem João adulto, e João idoso ou velho. Não é? E vocês estão aqui tendo 2 imagens que eu vou descrever para entender o processo criativo, ou o espetáculo. A primeira imagem à esquerda, no alto, é a entrada para o espetáculo, que ele era dividido em 3 partes. A recepção, onde acontecia as cenas, e um terceiro momento de saída, onde havia o debate com a comunidade que assistiu o espetáculo. Na cena inicial, portanto, na foto inicial, nós temos 2 atores, uma atriz na frente e um ator atrás, segurando uma barra de madeira, que eram 2 cabos de vassoura amarrados com fita gomada, e já 3 ou 4, 5 espectadores vendados, apoiados nesse palco, porque ele era uma espécie de trem que levava os espectadores do espaço da recepção para o espaço da cena propriamente dita. Na imagem abaixo à direita, nós já temos um fragmento do espetáculo que o João tem a experiência de, como pessoa cega, ir ao cinema. E as pessoas vendadas também estão nessa ambiência, porque há um som, um registro sonoro de um determinado filme, e ele entra para assistir o filme, e abre um saco de pipoca, e oferece, interage, senta ao lado das pessoas que estão assistindo o filme, e passa a oferecer esse saco de pipoca. E é interessante que, do ponto de vista... Quando você tem um saco de pipoca numa sala, pelo cheiro, não é? Então, as pessoas se remetiam muito também ao filme, ou à experiência cultural do filme, com o cheiro da pipoca. Essas 2 fotos representam 2 ambientes do Departamento de Artes. A primeira é o pátio do espaço dos laboratórios, e a segunda é um espaço de aula prática, em que a gente distribuiu as cadeiras, 30 cadeiras, 15 de um lado e de outro, na verdade eram bancos, e o centro do espaço seria o espaço cênico, onde ocorriam as tramas e os elementos. E os personagens também interagiam com as pessoas que estavam sentadas nas bordas. Por favor, Aline, no próximo slide. Aqui você tem 3 imagens ligadas horizontalmente, que nos dá um determinado fragmento do espetáculo, que foi desenvolvido em 2014, a estreia, apresentamos até 2017. Ele era previsto para 30 pessoas. Você tem uma imagem central, os atores estão no centro da sala, todos abaixados, cobertos por um lençol. Que há um detalhe, o processo de criação e de cena implicava também uma entrega corporal que eles faziam, embora não estivessem de olhos fechados, eles tinham que fazer ação física, mobilizando os próprios objetos. E, nesse momento, eles estavam cobertos no lençol para uma brincadeira da descoberta sexual do João, brincando de casinha. E você tem a representação da assistência dos espectadores nas 2 imagens ao lado, da esquerda e da direita, em que, respectivamente, os atores estão com um imenso lençol cobrindo a assistência, todos os espectadores, e fazem os movimentos de ondulação que entram em sintonia com a performance dos atores no centro. Próximo slide, por gentileza. Aqui já é uma imagem que eu vou descrevê-la, já representando o próximo espetáculo, chamado Saudade,
que não tem nenhuma relação com a deficiência visual. E aqui, nessa imagem, temos uma oficina que foi realizada no laboratório do Centro de Educação, que é uma sala de aula que nós retiramos todas as cadeiras e estamos adequando para transformar numa aula prática. E nessa imagem você tem duplas, todas vendadas, de alunos do curso de Medicina, fazendo uma oficina a partir dos exercícios sensoriais de Viola Spoli e Augusto Boal, que nós estamos adaptando para ser exercício da não vidência. E eles estão como se estivessem em pé, dançando, mas, na verdade, aí é um momento do jogo do espelho, e aí, nesse aspecto, eles estão fazendo com as mãos, tocando as mãos uns dos outros. Não é? Próximo slide. A mesma oficina, chamada Saudade, Teatro, Memória Afetiva e Multissensorialidade, em que nós estamos num fragmento imagético, uma fotografia de uma oficina feita no Centro de Convivência do Idoso em Macaíba, próximo a Natal, em que nós temos um dos componentes, está de frente para a gente, fazendo um exercício e sendo acompanhado na estrutura circular pelos velhos dessa comunidade, num ambiente próprio do Centro de Convivência. Por favor. A outra imagem é um processo criativo no próprio Laboratório de Arte do Centro de Educação, em que 6 ou 7 membros do grupo, em círculo, estão acompanhando as orientações de um jovem professor de teatro que vem se especializando em contação de história. Todos estão sentados num círculo, que é a ideia de como incorporar a contação de história nesse nosso trabalho multissensorial. Próximo slide. Aqui, mais recentemente, no mesmo ambiente, que é um ambiente sem cadeiras, e ao lado à direita dá para ver uma cortina preta que nós colocamos, com algumas cadeiras, e Tiago Cerejeira, nosso mestrando em educação, vem se qualificando como consultor de audiodescrição, e ele está mediando em pé, numa estrutura circular, os membros do grupo em pé, em torno do Tiago, ao lado dele, uma oficina que ele está trabalhando com os fundamentos da audiodescrição, é algo também que ele vem investigando, de como construir essa interface entre teatro e audiodescrição, de tal maneira que nós vamos incorporar os fundamentos da audiodescrição no próximo espetáculo, chamado Saudade. E a ideia também é que a gente opere com as outras modos de ser e de estar no mundo, como o universo da cultura surda, as formas da pessoa com transtorno do espectro do autismo também interage esteticamente com o ambiente cênico, com o ambiente teatral. Por favor. Por hora é isso, e eu termino minha intervenção com um fragmento do Manuel de Barros, que eu gosto muito, a gente, inclusive, trabalha muito nos nossos processos criativos e pedagógicos, que diz o seguinte: a arte não tem pensa, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Obrigado. Muito bom poder ouvi-los, né? Letícia, Jonathan, Jefferson. Eu acho que trouxe vários pensamentos para mim, reflexões. Acho que as falas, de algum modo, também se comprometeram, na realidade, concordaram entre uma e a outra, e isso foi super positivo, pensarmos sobre isso. Nós temos algum tempinho, então vamos abrir para perguntas, certo? Se tiverem outras curiosidades, informações que talvez que não tenham ficado claras, e vocês gostariam de interagir com os convidados, então, a partir de agora, fiquem à vontade. Eu levo o microfone até vocês. Sim. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a mesa e dizer que eu fiquei emocionada com o trabalho da Letícia e do Jonatas. E eu queria perguntar uma coisa assim, porque, Jonatas, eu ainda não tinha frequentado um teatro que você mostrou. Eu fui com interpretação, mas sempre os intérpretes no cantinho, os 2 intérpretes, e
uma peça infantil, você sabe que a peça infantil tem todo aquele envolvimento de cores, de vários personagens, e eu achei estranho os dois intérpretes lá, muito assim, muito isolado, né? Mas eu não entendo bem do gênero. Agora, a minha pergunta é, porque você mostrou um modelo bem diferente do que a gente tem visto, e também vou fazer a mesma pergunta para a Letícia. O diretor do teatro, ele, às vezes, exige que o intérprete ou audiodescritor faça do jeito que ele quer, porque o diretor, não necessariamente, ele conhece essa modalidade de tradução. Você já sofreu, você, a Letícia, ter que trabalhar de uma forma que não é a que você concorda, pelos estudos que você tem sobre tradução audiovisual acessível aos surdos, e já aconteceu isso de ainda não ter esse conhecimento do diretor, de como funciona, de como de não conhecer também o público, né, o espectador surdo. Do mesmo jeito eu pergunto para a Letícia, né, de não conhecer o espectador com deficiência visual. E também, outra coisa que eu queria perguntar é, você falou da presença nos ensaios. Acredito que o audiodescritor também deve estar presente nos ensaios. Só que isso tem o tempo de vocês, e isso também demanda que o contrato cubra essas horas, né? Se eles entendem esse processo. Ou isso ainda tem sido uma batalha? Letícia, quer responder primeiro? Então, Patrícia, ajuda. A tua primeira pergunta era sobre se a gente já se deparou com um diretor com resistência. Que eu me lembre nesse momento, não. Acho que até pelo contrário. Acho que a gente sempre, ou na maioria das vezes, consegue mostrar. É que assim, o trabalho que eu estou fazendo, por enquanto, com audiodescrição, é diferente, né? Eu não estou na cena, eu continuo trabalhando com a cabine e através dos fones, né? Então, não tem uma interferência mesmo, né, na cena. Mas eu acho que até agora eu não encontrei resistência. E acho que uma das coisas que a gente faz, que eu nunca tinha me dado conta que acaba funcionando nesse sentido também, me dou conta disso agora, a gente tem um processo, quando trabalha com teatro, em que eu peço para a Marilena Cis, que está aqui assistindo a palestra, o Luiz de Medeiros também, ou são consultores, ou consultor que estiver trabalhando comigo naquele projeto, que ele vá assistir ensaio, que ele vá assistir ao espetáculo comigo, sem ver as imagens e sem audiodescrição, para que eu possa depois conversar com ele sobre o que ele entende daquele espetáculo, sem eu dar nenhuma pista. Quer dizer, eles, de preferência, não conhecem nem a sinopse, não souberem nem o título melhor. Quer dizer, realmente, sem nenhuma informação, o que se capta, o que não se capta, quais são as percepções, por aí. Como a gente faz isso ainda antes do momento da audiodescrição, ainda no início do processo, eu lembro das falas de ontem, né, que estava se comentando isso de trabalhar sempre com a pessoa com deficiência, né, e não para a pessoa com deficiência. E a presença dos consultores com deficiência nesse momento, frequentemente, se a pessoa ainda tiver um mínimo de resistência, cai a ficha de que existe um público com deficiência visual, que esse público precisa ser respeitado, que esse público é um espectador, feito de espectadores ativos, que eles querem assistir, que eles entendem o que está acontecendo, que eles são capazes de discutir, debater o que está acontecendo. Então, nesse momento, acaba qualquer possibilidade de resistência, porque aí o produtor, o diretor, percebe que é um público, é um espectador, ponto, né, para além da deficiência. E aí a gente consegue fluir mais com o trabalho. E em termos do orçamento, eu não sei te dizer, porque a minha maneira de pensar os valores, eu tenho uma prévia, eu já considero de cara, olha, para o espetáculo de tanto tempo, eu devo ter aproximadamente tanto tempo de trabalho. Claro que eu sempre tenho mais tempo de trabalho do que eu previa, mas já faz parte da... porque eu acabo me envolvendo mais sempre, porque eu gosto. Mas é isso, assim, então já está previsto, eu dou as cartas nesse sentido. Eu digo,
o trabalho custa tanto, e aí, no que isso está aceito, eu digo, ok, então eu preciso assistir o ensaio, eu preciso disso, eu preciso daquilo, quando é que eu posso assistir a apresentação, me consegue o vídeo, não tem vídeo, eu posso filmar? Então, eu tenho previsto para mim quais são os procedimentos e o tempo que eu vou... Ele não sabe, o produtor não necessariamente sabe qual vai ser o meu grau de envolvimento na primeira vez. A segunda vez que trabalhar comigo já vai, né, já conhece, já sabe o que está. Mas é por aí. Então, não tenho tido problemas nesse sentido. Bom, respondendo à sua pergunta, eu agradeço a provocação e a questão. De fato, esse é um elemento bem complicador. Porque a audiodescrição, né, ela não está na cena, realmente, a interferência dela é menor, ela está escondida, muitas vezes. A recepção é individual. Nós estamos na cena, nós interferimos, de fato, no palco. Então, o intérprete é como uma espinha no seu rosto. Você quer espremer, o diretor quer espremer e tirar logo essa espinha. A cara dele que ele faz é exatamente essa sensação. Muitas vezes nós tentamos mostrar, explicar que espremer espinha não é bom, não vai ficar bom, que vai deixar marcas. Então você tem que, na realidade, cuidar da sua espinha, né? Então, discutir e dialogar de forma flexível, né? O gênero infantil, ele é muito mais sensível. Os diretores normalmente são muito mais abertos e receptivos, eles entendem melhor. Mas tem algumas diferenças que eu gostaria de apresentar. Eu atuo muito com teatros que estão ainda sendo realizados, estão sendo produzidos, então significa que o teatro não está pronto. Nós conseguimos dialogar durante a montagem do espetáculo, né? Então aí a gente já pensa no trabalho previamente, e aí os surdos participam. Nós temos revisores surdos que participam, comentam, contribuem, intervêm, sugerem, e isso contribui muito com argumentos para o espetáculo. Isso é realmente algo muito importante. Do outro lado, nós temos um trabalho com as peças que estão em cartaz, que estão em turnê e aí estão passando pelaquela cidade e precisam contratar intérpretes. Essas situações são bem mais complicadas, bem mais difíceis. Nós enfrentamos muitas situações de preconceito, desprezo, realmente é esse o termo que eu vou usar. Os intérpretes, na realidade, precisam se armar porque muitas vezes eles estão defendendo os surdos. Então, o preconceito do diretor, na realidade, não é contra o intérprete, é contra o surdo. É uma posição contra o surdo. E o intérprete, muitas vezes, ele é escudo para que não chegue na pessoa surda. Mas, obviamente, eu, particularmente, já decidi, eu trabalho com o mínimo. E o mínimo é um espaço para o intérprete dentro do palco. Eu tenho previamente horas de estudo e treinamento, isso significa participar dos ensaios, estudar. Eu tenho minimamente iluminação adequada para o intérprete. Eu trabalho sempre com consultores surdos e eu preciso ter um espaço em cena para que eu possa realizar o trabalho. Obviamente, eu não quero intervir no espetáculo, entrar na cena deles o tempo todo, mas eu preciso minimamente de um espaço. Eu não vou ficar indo cada vez mais para o cantinho, senão eu vou embora. Eu prefiro ir embora. Então, já ocorreu situações desse tipo, em que houve situações de conflito com os diretores, né? Isso vai atrapalhar a visualidade do espetáculo, você não é o ator, o palco é um espaço sagrado. E essa fala que eu recebi, você deve respeitar esse templo sagrado. E eu disse, ok, fique aí com o seu sagrado, eu estou indo embora. Então, porque eu decidi atuar com o mínimo de condição. Se não tem o mínimo, não tem como trabalhar. Então, eu vou buscar mais do que o mínimo. E no teatro infantil, nós temos uma liberdade maior. Dá para dialogar com muito mais facilidade, o processo de negociação é mais tranquilo. E a oportunidade de trabalhar com surdos tem contribuído muito com esse processo, assim, de apresentar argumentos. Eu tive recentemente uma experiência com teatro infantil, onde que a diretora estava assim, não muito envolvida.
E eu expliquei para ela a importância desse processo, a importância de ter, por exemplo, um figurino próximo. Eu falei assim, fique tranquila, eu não vou entrar no meio da cena, mas eu queria um figurino parecido, eu vou pensar, não dá para ser só roupa preta. Eu preciso de um tradutor surdo para atuar junto comigo, porque o espetáculo tinha também parte de projeções. Então ela disse, não, dá para você vir até aqui perto da projeção e interpreta perto da projeção, fica pertinho, depois você volta para o início do palco. Eu disse, não dá para isso acontecer desse modo. O teatro precisa de, se vai ter projeções, que a interpretação já esteve previamente organizada na projeção. O vídeo era uma contação de história, assim, onde uma mulher, ela contava uma história, tinha característica de ser uma tradutora também mulher. Tinha que ser. Então, eu expliquei para ela, poderia ser uma tradutora surda, poderia fazer esse vídeo. Isso seria também importante por uma questão de representatividade, de locus de enunciação, né? De onde essa pessoa fala. E aí a gente pôde, com argumentos, convencê-la a respeito da importância desse processo. E aí, então, ela se comprometeu muito. Eu posso mostrar o vídeo? Eu tenho tempo para isso? Rapidinho, eu prometo que vai ser rápido. Patrícia, uma coisa que eu lembrei, enquanto ele coloca o vídeo, vou aproveitar o tempo. Eu acho que com os produtores a gente nunca teve problema, assim, pela produção da audiodescrição, mas de vez em quando com espectadores, e às vezes isso chega na produção, que é o fato da cabine não ser 100% isolada, porque é impossível, senão a gente respira, e aí, às vezes, então, nas cenas mais silenciosas, vaza som para quem está perto. E das pessoas, dos espectadores com deficiência visual, às vezes não estarem acostumados a regular o volume, e aí do próprio fone, às vezes, vaza. E são coisas que a gente está achando maneiras de trabalhar com os espectadores, de cada vez explicar mais para eles a necessidade deles regularem, e de estar fazendo um trabalho junto ao público. E com as pessoas, em geral, o que eu faço é, antes do espetáculo, falar com as pessoas que estão sentadas perto e dizer, olha, eu estou fazendo audiodescrição, vê só, tem espectadores com deficiência visual que vão assistir. Vou te dizer que nas cenas mais silenciosas, talvez tu ouça um pouquinho a minha voz, eu não tenho como evitar. Em geral, as pessoas reagem super bem, porque entendem do que se trata, entende? Porque não é assim, o que é isso aqui do meu lado? Porque a gente teve a atenção, o cuidado de avisar. Isso as pessoas têm dito, nossa, que legal, que gentil tu avisar. E, normalmente, na saída, as pessoas vêm me abraçar e dizer, gente, eu nunca tinha ouvido uma coisa assim, que bacana assistir, ouvindo a tua voz, falando as coisas. Então, a gente vai trabalhando em cima de também explicar que isso existe, o que é, e angariar, sabe, a simpatia dessas pessoas para o recurso. Então, a gente, na verdade, vai, né, transformando situações que poderiam ser de oposição em aliados, né, buscando aliados. Vou mostrar rapidamente o vídeo, um pedacinho, na realidade, do vídeo. Esse vídeo faz parte do teatro, né, da Ciranda. E tem várias contações de histórias, tem citações, então fala sobre questões de empoderamento. E a gente convenceu a diretora assim, a entender esse processo e ela aceitou, e esse é o material. Eu também vim brincar com vocês. Eu sou a contadora de histórias. Era uma vez um dia lindo. Um dia lindo, com pessoas lindas e histórias lindas. Mas esse trabalho de convencimento, né, é um trabalho pedagógico, onde você precisa de muita paciência, e alguns diretores são muito sensíveis. Você consegue conversar com eles, argumentar a respeito das necessidades, e eles acabam sendo parceiros desse processo. Outros diretores têm uma posição bem contraditória, principalmente diretores que estão em turnê, estão com espetáculos que estão circulando, né? Esse é muito mais difícil. Eles têm a agenda fechada, eles têm um enquadramento, eles têm uma organização e mexer nessa organização deles. Aí, em determinado lugar, a interpretação foi assim, em outro lugar foi assim, e eles querem impor determinado situação. Eu sempre peço o mínimo. Quando você está participando de todo o processo, é completamente diferente, você tem uma liberdade de diálogo com os surdos, você pode sugerir coisas.
que já começa a pensar. Muitas vezes é uma resistência inicial que se transformam em parceria. E eles começam a falar assim, meus teatros vão ser todos inclusivos. Eu vou pensar isso e começam a nos chamar para novos espetáculos. E a gente começa a fazer um espetáculo que mantenha assim, a mesma estética, essa estética próxima a isso. Nosso tempo está bem corrido, Jonathan. Bom, sobre o orçamento, rapidamente, que ela me perguntou. É a mesma situação da Letícia, que ela comentou sobre o orçamento. Muitas vezes eles dizem assim, não temos recursos, é muito complicado, o edital, o valor é mínimo que sobrou para nós, e às vezes esse mínimo realmente é muito pouquinho, e a gente tem que lidar com esse bem pouquinho. E às vezes mas na realidade esse pouquinho se torna uma semente para frutificar outros trabalhos, né? Então, muitas traduções que eu realizei com preços muito pequenos, muitas vezes elas se tornaram sementes para a construção de um espaço maior, de uma estética, de um elemento que transformou aquela situação. Então, muitas vezes, o trabalho em conjunto com surdos tem transformado esse espaço. É um trabalho de fato pedagógico. Eu sozinho não consigo, assim, não tenho capacidade de convencer. Mas a pessoa surda que vivencia a experiência na pele, ela sim tem possibilidade de alertar e falar sobre isso. E por último, só para os intérpretes, existe uma questão que é perfil também, que é muito importante. Você pode ser um intérprete que trabalha com gênero infantil, você pode ser um intérprete que trabalha com gênero de adulto. E muitas vezes você vai trabalhar só com determinadas situações, como a escola, que não é o espaço do teatro. Ou você vai trabalhar só em conferências. Mas no teatro, talvez não seja o seu perfil. E tudo bem, tranquilo, suave. Você pode pensar nesse espaço específico para a sua atuação. É isso, obrigado. Pessoal, eu sei que tem muita pergunta e o nosso tempo meio que já deu. Mas como a gente teria um intervalinho, talvez a gente pode expandir rapidamente. Então, assim, o amigo já está com o microfone, então eu vou dar a palavra para ele. E a gente faz assim, tá, então, eu vou privilegiar as perguntas, tá? Para tirarem dúvidas, porque eu acho que talvez tirem dúvida. Tá bom. Bom, agora o microfone está comigo. Bom. Então, e aí a gente todos fazem as perguntas e eles respondem. Pode ser? Rapidamente. Eu vou pedir para a mesa também ser bem sucinta na resposta. Suave. Desculpa. Então, tá. Boa tarde, eu sou o Matheus Gonçalves. Eu estou lá em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, no Instituto Federal Fluminense. E eu sou professor no curso de licenciatura. Então, eu estou daqui a pouco vai ter uma sacada que eu vou entender qual é que é a proposta, mas estou perguntando no sentido de pensar junto, né? Sei muito, hoje falando com a Letícia, percebo que conversar com o meu estudante é muito importante, mas eu também queria, eu gosto de estar envolvido, imbricado no processo criativo, e eu não quero que ele faça uma disciplina mais ou menos, ou engembrada. Ele vai trabalhar com a sonoplastia, com os estudantes que forem alunos dele, e eu quero que ele seja um professor como eu espero ser, né? Assim, que seja responsável e competente. Então, pensar junto. O que eu faço? Tá bom, a próxima pergunta pode ser ela lá e depois aqui, tá? Boa tarde. Meu nome é Isabel, eu sou diretora de teatro e daqui, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da Serra. E eu fico pensando assim, né, fiquei pensando enquanto a gente traçava esses diálogos, desses lugares de fala, assim, e desse encontro, e de quantos diretores de teatro nós temos aqui, e de quantos grupos de teatro nós temos aqui, e para quem a gente fala.
né? Então, nesse sentido que é uma contribuição, mas uma provocação e uma pergunta ao mesmo tempo, porque quando Jonas traz esses exemplos maravilhosos, lindos, e ficava passando na minha cabeça como eu gostaria de fazer e como eu gostaria de ver acontecendo no Teatro Gaúcho e como a gente não vê. Muito, muito pouco. O máximo, talvez, que a gente consiga... E olha que eu frequento teatro. O máximo que eu vejo é o intérprete ao lado, na luzinha do canto, quase caindo do palco, vestido de preto. Eu tive uma experiência numa peça minha, mas muito porque é através do edital, que daí precisa contemplar, nananã, onde a gente foi apresentar num município e que havia o intérprete, e a intérprete pediu para mim se ela poderia entrar mais na cena, né? Até porque, como o espetáculo tinha um dialeto diferente em alguns momentos, ela, talvez para entender também melhor, e ela entrou mais na cena e foi lindo. Eu super achei, adorei, né? Enfim, todo mundo falou também, comentou, foi bem bacana. Mas eu vejo por mim, pelos meus colegas, eu venho da formação da URGS em teatro e convivo nesse hall de artistas de Porto Alegre. Fiz a especialização na segunda turma, no Rio, e o meu trabalho foi, inclusive, um trabalho de campo junto com um grupo de Porto Alegre. E as pessoas não sabem como agir, não sabem o que fazer, não sabem para que lado ir, mas elas sabem que existe. Não, tem a Mimi, por exemplo, tem a Letícia, com a audiodescrição, tem muitos intérpretes, mas daí o orçamento não dá, outros coloca porque tem no edital. Mas tu entende, não tem... não sei se o conhecimento é a palavra, mas realmente conseguir adentrar nisso, ter a empatia, o olhar, para que eu consiga começar a trabalhar dentro do meu grupo, dentro do meu espetáculo, começar a perceber isso como parte integrante. Quando eu penso em iluminação, o figurino, o cenário, eu penso acessibilidade. E aí eu volto ao que eu comecei na minha fala, quando a gente faz um encontro nacional de acessibilidade, onde a gente tem uma tarde falando sobre artes cênicas, mais especificamente do teatro, e eu achei o máximo quando eu vi no catálogo, mas deixa a minha provocação para quem, né, a gente está fazendo? Cadê esses grupos? Né? A gente tem um grupo super atuante no Rio Grande do Sul, chamado Signatores, que trabalha com um grupo de surdos, e eles não estão aqui. Né? Então, essas questões que eu acho que, às vezes, também a gente... Eu falo porque no teatro é assim também. Às vezes, a gente fica entre os nossos. E aí, a gente quer atingir e acaba atingindo. Né? Então, enfim, para a gente pensar um pouco sobre isso. Obrigado. Rapidamente aqui, na frente. Também sou contadora de histórias, vivo numa cidade que tem menos de 100 mil habitantes e a gente faz cultura pensando nas pessoas com deficiência. Eu sinto que é dever do produtor cultural estar buscando esse público. E a minha pergunta é um pouco para a Letícia e para o Jefferson, se já aconteceu de vocês em algum momento fazerem audiodescrição aberta numa apresentação, e no caso ali, nas fotos que o Jefferson colocou, não tinha ninguém com o transmissor. E aí, como que esse público era informado de que estava sendo colocado, a audiodescrição era uma audiodescrição aberta, porque a maioria das pessoas estavam vendadas, e se já aconteceu alguma situação assim? Ótimo. Não sei por quem a gente começa. O Jonatas vai começar respondendo para o colega lá sobre... como é que é o nome dele mesmo? João? Matheus. Matheus. É Matheus. Ceará. Vá. Vamos lá.
Bom, você já deu a resposta. Você pode perguntar para o seu aluno. Ele certamente vai poder te dar pistas de que modo é possível trabalhar com ele. Então, pergunte para ele, não se angustie tanto. Ele vai poder te responder. Segundo, não coloniza. Isso quer dizer, não ordene, não mande, respeite. Respeite o momento dele, o ritmo dele, o momento de interação dele, as ideias dele. Terceiro, transforme em metodologias visuais. Você precisa pensar em transformar esse som em um modo que ele tenha uma experiência visual com aquele som. Por exemplo, você pode ter uma marcação daquelas que mostram o ritmo, sabe? Da sonoridade, de que modo aquele som ocorre, como ele ocorre na vibração, elementos que ele possa identificar essa vibração e perceber de forma visual. Isso pode ser um recurso. Então, se um ritmo é rápido, certamente a visualidade daquele ritmo vai ser visual, vai ser rápida, né? Vai ser muito grande. Então, você pensa em metodologias de forma visual. Precisa transformar o som em uma experiência visual. E também pergunte para ele. Tá bom? Também, claro. Mateus, um dos desafios nossos no campo da educação como é que a metodologia pode ser para todos e não para ele separadamente. Embora haja uma singularidades perceptivas e sensoriais, etc., que tem que ser respeitada, mas eu acho que aí não está um problema, está uma potência, porque o homem humano é potência. E que tal você construir o que Bachelard chama de obstáculo epistêmico, expressão muito chique para dizer, vamos criar um problema para ser resolvido. A partir de agora, nós vamos ter que construir uma proposta de pensar o registro sonoro a partir do imagético. Porque esse é um desafio não apenas para ele, mas para todos. E você vai aprender como modo de ser e estar do mundo dele. Não pelo eixo do problema, da falta, da incapacidade, mas como uma potência. É isso um pouco que eu venho fazendo com os meus alunos, eu venho trabalhando no campo da formação de professores. Como é que o outro tem uma potência de eu aprender e do estar no mundo que me ajuda a reinventar a forma como eu faço as mediações para todo mundo, não é? E isso me ajuda, inclusive, o descentramento e não ser um colonizador, porque nós temos isso, independente da presença ou não da pessoa com deficiência. É uma visão adultocêntrica, é uma visão europeia, é uma visão do livro didático, não é? Da lição fechada. Eu quero complementar também. Tem alguns surdos que já passaram por essa experiência, né? Que são surdos cineastas que estão aí atuando. Então, por exemplo, o Germano Dutra, ele tem um canal no YouTube, por exemplo, onde ele compartilha experiências relacionadas à vivência dele. E ele é uma pessoa totalmente acessível, assim. Então, pessoas que você pode dialogar com outros surdos que já passaram por essa experiência, que podem também te dar feedbacks e podem contribuir com esse espaço. A gente pode passar os contatos depois para te ajudar mais aí nesse sentido. Temos a pergunta da colega ali também. Não sei se alguém quer falar. Sim. Isabel, primeiro, legal você ver do teatro, fez o curso lá no Rio com um grupo, acho bacana. Eu estou passando por esse mesmo problema em Natal. A gente está com um curso de audiodescrição para teatro. Letícia esteve lá conosco, dando uma conversa com a gente, compartilhando a experiência. Eu levei a Andressa Nóbrega para lá, que é uma colega de teatro que também atua na audiodescrição de Recife. Aí os colegas começaram, a gente está lidando com o professor, produtor cultural e o pessoal, a galera do teatro da cidade. Eu tenho um fórum, eu divulguei exaustivamente. A turma começou na quarta-feira, com 20 pessoas, eu terminei com 4. 2 delas eram os nossos parceiros e consultores. Eu e o Lenildo, que somos do mesmo grupo de teatro. E a ideia é, ao final do curso de 80 horas, a gente ter um roteiro para devolver para os 2 grupos de teatro da cidade. Eram 3, ficaram 2. Nós deslocamos essa turma para o sábado, estamos com 16 pessoas. Não é? Do teatro só está eu, por hora só eu. Porque o resto da galera tem um final de semana para estar em circulação, etc. A gente tem que perseverar. Do mesmo jeito, é preciso tensionar as políticas públicas.
Há um processo de formação continuada que o Centro de Cultura faz, as secretarias, que sempre está trazendo um encenador, um ator para dar um curso na cidade, todo mundo vai. É preciso solicitar que os especialistas na área de acessibilidade também estejam nessa pauta de formação continuada. E faça com que os colegas que estão se formando nessa área, na interface teatro e acessibilidade, também circulem para compartilhar. É preciso que os cursos da licenciatura das universidades tenham esses componentes, quer seja da licenciatura, quer seja do bacharelado, das diversas áreas, porque isso é um campo transversal, né? É o que o Mohan vai chamar uma abordagem transdisciplinar, é um fenômeno transdisciplinar. Então, isso tem a ver, inclusive, com a organização dos movimentos das pessoas com deficiência ou da comunidade surda para tensionar as políticas públicas. É preciso que os profissionais da área também sejam pessoas que sejam surdas, que sejam pessoas com deficiência, que eles também querem assumir o palco como profissional, como professor, como provocador. E essa é uma pauta que a gente tem que assumir. No caso da Gisele, olá, beijo, querida. A gente não trabalha com audiodescrição no espetáculo, a gente trabalha com os fundamentos da audiodescrição. É diferente. Como é que ela nos ajuda a mobilizar uma palavra que me permita um processo de transcriação em que eu não veja a cena, eu possa absorvê-la multissensorialmente, inclusive pela palavra. O espetáculo é um engendramento mental construído fisicamente com todo mundo. Não é? Isso a gente vai continuar experimentando no outro espetáculo. Por isso que a gente não tem aparelhos. Finalmente, a minha universidade conseguiu comprar os aparelhos. A gente tem agora 50 rádios e 2 radiotransmissores. Para nossa tristeza, nós não percebemos que o cara não mandou as pilhas. Então, agora a gente está atrás de comprar as pilhas. Mas qual é a ideia? A ideia é também fazer experimento. A ideia é que a gente possa emprestar para os grupos de teatro da cidade e da universidade para investigar a cena através das sonoridades, por exemplo. É a gente fazer um banco de empréstimo, porque ele é muito caro o material. Lá na minha universidade, o orçamento é R$ 1.500 por dia para alugar um aparelho, o equipamento. Então, é construir equipe técnica, que a gente não tem, e experimentar esteticamente com esse material. Então, primeiro, Isabel, para quem estamos falando? Hoje, aqui, para esse grupo de pessoas interessadas em acessibilidade comunicacional. Na segunda, eu falei para um grupo de pessoas de teatro, junto com um grupo de espectadores com deficiência visual. No semestre passado, eu dei uma disciplina de audiodescrição para teatro dentro do DAD, dentro do curso de artes cênicas, que era meu estágio docência, e eu disse, então, é isso que vai ser. Não ensinando, não na ideia de ensinar a fazer audiodescrição, mas justamente na ideia que as pessoas de teatro entendam que isso existe, como é que funciona, como é que a gente pode brincar disso. Tá? Tem várias situações que vão desde grupos de WhatsApp, dos quais a Mimi também participa, até rodadas de cerveja depois do espetáculo, das quais a Mimi também participa. Não, Mimi, Marilena, todo mundo que está trabalhando com audiodescrição aqui, em que a gente vai com os espectadores, depois do espetáculo, bater papo sobre e ver cada vez mais os espectadores daqui de Porto Alegre. Falo daqui porque não sei como é no resto do Brasil, tomara que também esteja assim, se apoderando dos conceitos da audiodescrição, discutindo o que é, o que não é audiodescrição, isso me serve, aquilo não me serve. Marilane também, não é? É lindo isso. Então, assim, sim, a gente está falando com público com deficiência, com público sem deficiência, com pessoas de teatro, com pessoas de acessibilidade, sempre que possível, com formadores de opinião, com jornalistas. Então, é isso. A gente até estava conversando de ir até a mostra, o festival, conversar com os grupos e conversar com os espectadores e com as pessoas. Então, são ideias e maneiras de tentar chegar no máximo de pessoas que a gente puder. Então, assim, hoje aqui estamos entre nós, mas a gente está fazendo muito e há muito tempo esse movimento de abarcar o máximo de pessoas que a gente possa, que saibam como é que isso funciona. Porque conhecer como isso é, conhecer como funciona, é o primeiro passo para a gente depois poder ampliar, sabe, escorregar, diluir fronteiras, entrar para o campo da arte mesmo, fazer experiências mais bacanas. Então, é por aí que a gente está tentando.
Sim. Acho lindo tu tá pensando isso. Sim. Concordo. E eu acho assim, olha só. E hoje aqui, então, a gente chegou a uma pessoa que é do colegiado e que pode nos carregar para conversas e ajudar a construir isso ali. Então, é esse trabalho de formiguinha da gente se conectando, assim. Que legal, que, sabe, é isso. Acho que é bem por aí. Legal. Eu acho que é por aí. Sim. Oi? Ah, tu comenta depois, tu fala depois. Eu só quero... não, tu fala da oficina, o Matheus fala do evento, eu quero falar para a Gisele agora. Não vai dar tempo. Por isso que eu tenho que falar rápido aqui. Gisele, assim, tudo que eu digo, tudo que eu disse, tudo que eu estou dizendo agora é datado, é o que eu penso hoje. Se eu descobrir alguma coisa diferente hoje de noite, amanhã eu posso estar te dizendo o contrário, tá? Mas o que eu penso hoje é que eu não acho legal a audiodescrição aberta. Eu tive uma experiência, quando eu fiz um curso de AD, eu disse, vou fazer no curso uma coisa que eu nunca fiz antes. Então, eu achei desastroso. Eu fiz como atriz. Chamei uma audiodescritora para fazer, fiz como atriz. E é uma invasão no trabalho do ator, porque não pensa que é só todo o público que está te ouvindo. É o que a gente estava falando, é presencial, a gente está lá, o ator está ali. E aí tu tem alguém falando o que tu está fazendo, narrando, entrando no meio do... Te quebra completamente. E intermediando a tua relação, interferindo na tua relação com o espectador, enquanto ator, eu hoje acho desastroso. Mas eu acho que isso é viável quando é uma proposta estética do espetáculo. Entende? Não do tipo, eu pego um espetáculo que está pronto e digo, não tem equipamento, vamos fazer aberta. Não faço. Não faço. Sabe? Agora... Vamos construir agora um espetáculo e vamos botar audiodescrição, sei lá, como se fosse uma narração, uma contadora de histórias, construído desde o início, desde a concepção como proposta estética. Opa! Mas daí faz parte do espetáculo, entende? Essa é a diferença. Teve aqui, acho que depois a Mimi pode conversar também, o É Proibido Miar, que é um espetáculo que, minha opinião, não tem audiodescrição, mas usa a audiodescrição para se tornar acessível. A Menina do Cabelo Vermelho também, mas, nesses casos, ele foi construído junto. E aí é maravilhoso. Aí assim, eu sou uma entusiasta disso, é o tipo de coisa que eu agora gostaria de começar a pesquisar. É a minha próxima pesquisa assim, em cima disso. Mas não como uma inserção de uma audiodescrição sobre um produto que já existe, uma obra que já existe, eu acho invasivo e não faria. Bom, pessoal, nosso tempo esgotadíssimo, mas é super positivo que a gente tenha... Todo mundo tenha ficado um pouquinho mais para ouvir os convidados, terem gostado da mesa, ter poder partilhado desse momento. Acho que isso realmente é fundamental. Então, mais uma vez, obrigado a todos por compartilharem essas experiências incríveis. Assim, a gente já tem feito bastantes coisas. Acho que nós somos os multiplicadores daquilo que a gente ouve e aprende. Então, tudo que a gente ouviu e viu hoje, a gente pode multiplicar em ações, em parceria, em convidar novos parceiros. E aí eu vou falar rapidamente, só para contextualizar, o Com Acesso daqui da URGS tem uma parceria com o curso de artes cênicas e os alunos do curso de bacharelado têm interpretado dentro dos espetáculos do TPE, que é um programa de extensão, por exemplo. Então, os alunos não têm isso na formação deles, mas têm vivenciado a experiência de ter intérpretes
em alguns espetáculos, né? Então, esse contato já tem feito um papel super importante deles entenderem algumas coisas. E os alunos já estão super abertos. Hoje eu vou dar um exemplo. Semana que vem os alunos interpretam um teatro aqui às quarta-feiras, 12h30, estão todo mundo convidado. E aí, conversando com os atores, eles falam assim, eles podem usar uma peruca? Podem usar uma peruca. Então, é esse diálogo que a gente começa a construir os espaços. Muito obrigado a todos e a gente fica com um intervalo bem mais curto, mas voltamos às 4 para as comunicações.